Quem procura, acha. Eu procurei e achei aqui a Cris Alencar, que é uma nutricionista, aliás, ela é mãe, mulher linda e maravilhosa, independente, e presta o seu serviço ao mundo hoje como nutricionista, especializada em veganos e vegetarianos, enfim. Tudo bem, minha deusa? Tudo bem. Satisfação estar aqui. Pois é, ela faz muito mais coisas, faz aula de yoga, é super antenada, né? Tatuada e vive o que ela compartilha com os seus clientes. E ela está começando aqui no nosso café com o objetivo de disponibilizar para vocês toda a informação que vocês, que nós precisamos nessa nossa jornada de ajudar no processo de transformação do planeta. Porque comer é o maior item de consumo. É isso aí. Então, meu amor. Bom, nesse tema, né, alimentação para mudança planetária. Quando a gente pensa na alimentação, Eunice, a gente pensa na base, né? Todo mundo come e todo mundo precisa comer, todo mundo faz esse consumo, né? O alimento é o nosso maior item de consumo, né? E a gente tem que se conectar com o fato de que a produção de alimentos é o maior impacto que tem no meio ambiente, que o homem causa no meio ambiente, né? Externo e interno, né? Exato. Isso aí. Isso quer dizer o quê, né? Que as nossas escolhas alimentares atuam diretamente na saúde do nosso planeta. E não existe uma saúde individual se a gente tem um planeta doente. Como que a gente vai ter um planeta com paz? Como que a gente vai ter uma vida tranquila, né? A gente quer paz, a gente quer segurança, a gente quer amor. Se a base da nossa vida, que é a alimentação, tem tanta crueldade, né? Se o nosso estilo de vida tem sido cruel, de estresse, de medo, disso tudo e de violência, né? Como é que eu posso esperar um retorno se o que eu estou emitindo é agressivo? Será que quando nós sentamos à mesa nós sentimos compaixão? Olhamos para aqueles seres que estão ali vivos, desmaiados ou mortos e olhamos com compaixão para eles? Sabemos a história deles? É isso que a Cris está trazendo hoje aqui para a nossa reflexão, inaugurando esse bate-papo aqui de nutrição vegana, vegetariana e disponibilizando o conhecimento dela para a gente. Exato. A gente não pode mais fechar os olhos que a nossa escolha alimentar está exercendo um impacto muito grande no nosso planeta. Não só em termos de meio ambiente, como eu comecei a falar, mas também em termos de amor, né? Como eu falei, como que a gente quer um mundo com amor se a gente trata com tanta crueldade outros seres, né? Não adianta entrar mais naquela história de os nossos antepassados consumiam carne, porque os animais na pecuária, de um modo geral, né, são tratados de uma forma muito cruel na pecuária intensiva. Hoje em dia, né? E inclusive a pecuária intensiva é responsável por grande parte do efeito estufa e do desmatamento, né? Quando a gente tem desmatamento, a gente afeta todo o nosso ecossistema, a gente começa a faltar água e a gente consegue sim viver sem alimentos de origem animal, mas a gente não consegue viver sem água, né? E essa questão está batendo na nossa porta, Eunice. A gente não pode mais fechar os olhos e achar que a minha mudança não vai fazer diferença. Você tocou num ponto assim chave, porque às vezes a gente se sente impotente, né? As coisas estão de pernas pro ar e assim, o que euzinha posso fazer? Lembre-se, Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: eu sou só uma gota do oceano, mas sem a minha participação, o oceano seria menor. E o que a Cris está trazendo para a gente aqui, que ela vai falar já da história do garfo, né? Que em cada garfada eu posso estar fazendo uma escolha e fazendo uma mudança no planeta, sem ficar preocupado em mudar os outros, mas só o fato de eu mudar a mim mesmo, eu já estou criando um novo padrão que vai
o vizinho vai sentir essa vibração. Hoje nós sabemos que tudo é energia, né? Isso vai emanar, eu não preciso nem ter essa intenção. Não é? Sim, o fato é um fato. A mudança coletiva, ela começa no individual, né? Então, assim, nós como mulheres, por exemplo, como mães, né? Nós somos as embaixadoras das casas, né? Então, se a gente muda a nossa alimentação, a gente muda a alimentação da casa, né? Então, se a gente dá o exemplo, a gente também está contribuindo para outras pessoas. Então, não tem essa de, eu não vou fazer a diferença. Você vai fazer a diferença, né? O todo é composto por cada pessoa, né? Sim, cada um tem um tempo, cada fruta vai amadurecer no teu tempo. Às vezes você está ali fazendo o seu trabalho e membros da sua família não estão vibrando, mas eles estão recebendo e estão percebendo aquilo, e na hora dele, ele vai despertar. Você está fazendo a sua parte. Porque assim, o que acontece? As pessoas se desconectaram da alimentação como parte de um todo, né? Como parte do... Aquele alimento é o que vai me transformar, né? Eu sou aquele alimento, né? E se desconectaram a ponto de olhar para a comida apenas com qual é a comida que eu vou comer que vai me deixar magra, ou que vai me deixar seguindo um padrão estético específico, sem olhar a história que aquele alimento traz. Então, o alimento traz uma história pra gente. Então, qual é a história que esse alimento conta? É uma história por exemplo, de uma família de produtores que fez aquela produção manual, que teve contato com o alimento, que botou a energia do trabalho naquele alimento, energia vital, aquele alimento que cresceu livre de agrotóxicos, que tem uma energia vital. É essa história ou é a história daquele alimento que veio carregado de agrotóxico, que passou por toda uma cadeia de sofrimento animal, de crueldade animal, né? Então, E só fazendo um parênteses aqui, eu espero, você vai continuar esse raciocínio. Hoje você pega uma maçã, ela vem com uma etiqueta. Não, isso é um absurdo. Eu tenho que ficar horas ali lavando aquela maçã para tirar aquela etiqueta. Né? Entendeu? Etiquetando maçã por maçã, gente. Por que não pegar uma coisa mais natural, mais da região, não é? Eu acho que a gente chegou a um ponto, assim, acho que a gente chegou no ponto limite, que agora a gente só tem um caminho. Voltar, tomar consciência, porque a natureza está dando feedback pra gente. O que a gente tem feito do planeta? Né? E lembrar o seguinte, a minha escolha, eu posso ser só eu aqui, euzinha, Eunice, né? A minha escolha está impactando. E vamos imaginar, assim, eu sempre penso assim, o importante não é ter, vamos dizer, 100 pessoas totalmente conscientes e que não gera lixo, que não faz isso, faz aquilo. Mas você pode ter 100 mil pessoas conscientes, com pequenas atitudes, que não precisa ser 100%, totalmente vegano, nada disso, mas 100 mil pessoas conscientes que vão diminuir, vão impactar a questão da produção do lixo, a questão da produção dos animais como produtos, não é? Então, eu acho que assim, o objetivo do Café com Saint-Germain é trazer essas informações, dar essa pequena contribuição para a nossa reflexão. Nós podemos descascar mais e desempacotar menos, não é? Eu acho que isso faz uma diferença. Mas fala pra gente aí da história do garfo, que eu acho que achei bem legal. Sim, essa questão que o garfo é a nossa maior arma, né? É um grande instrumento de transformação, né? Cada garfada é um instrumento de transformação. Por quê? Porque a gente está escolhendo o futuro que a gente quer para o nosso planeta. Se a gente quer os nossos rios poluídos com agrotóxicos, como já está acontecendo, se os nossos rios estão poluídos com agrotóxicos, o nosso rio interno, o nosso sangue vai estar poluído também. Então, a gente tem o alimento, a alimentação, como eu falei anteriormente, o alimento é o nosso maior item de consumo. A gente não pode mais fechar os olhos para isso e perceber que sim, que o seu prato está definindo o nosso futuro, né? E a gente precisa ter a consciência de que em 2050 nós vamos ser aproximadamente 10 bilhões de seres humanos e que a gente não tem como manter o estilo de vida atual, como a gente pensa em planeta, não vai ter água para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo se a gente tiver essa base da alimentação de lácteos, de ovos e de carnes. E eu acho bem legal você falar, aproveitando o seu aí, gente, para você produzir 1 quilo de carne, a quantidade de água que você gasta, não sei quantos 1000 litros de água,
não sei quantos mil quilos de grãos, por que não comer direto o verdinho que a vaca? As vacas são vegetarianas. Sim. Né? Nós não é mais tempo de ficar recebendo coisas terceirizadas. Sim. Né? Estudar, procurar os nutricionistas que estão fazendo estudos, pesquisas, para fazer a combinação dos alimentos naturais que nós perdemos. E assim, não é parar, é diminuir, porque os nossos ancestrais não tinham problemas, porque eles comiam carne uma vez por semana, ficava na banha de porco, né? 2 vezes por semana. Hoje a pessoa come embutido no café da manhã, no lanche, na colação, né? Ainda tem essa história de comer de 3 em 3 horas, na hora do almoço, na colação da tarde, no lanche da tarde, à noite e antes de dormir. Então o corpo, inclusive, começa a enlouquecer. Sim. Porque nós não conseguimos processar tanto embutido e tanta carne. O corpo não aguenta, não é? Exatamente. E o que acontece? As pessoas estão adoecendo, né? E da mesma forma que as pessoas estão adoecendo com essa quantidade de produtos de origem animal, de produtos industrializados, de embutidos, o nosso planeta está adoecendo junto. Porque a gente é tudo uma coisa só. Né? Então, embora... Acho que assim, quando chega pra gente é porque o planeta já está doente, né? Sim. Porque eu acho que primeiro o planeta. Por exemplo, aquele micro-organismo que lá no mar produz, na maior parte do oxigênio que nós respiramos, vem do mar e das matas, né? Se os mares estão cheios, os oceanos estão cheios de plástico, elas já estão comprometidas. E aí nós vemos hoje que a gente tem uma questão ligada à respiração no planeta. Sim. Né? E até um certo pânico, assim, será que não vai ter ar para a gente respirar? Um ar de qualidade, mas o que a gente está fazendo? Sim, inclusive... Né? É uma troca, a gente tem que pensar nessa cadeia. Passou por mim, né? Vai para alguém, volta lá para o mar e volta. E até porque nós somos um. Né? O mesmo átomo que você que está nos ouvindo hoje aí respira, um dia ela vai respirar esse mesmo átomo, e eu também, nós somos um corpo único, e a gente tem que pensar nessa energia do círculo. Sim, exato. A gente tem que entender que a gente é parte de um todo, que não é a gente como ser superior e um monte de animais e um monte de... subalternos, exatamente, né? A serviço do homem que é o rei. Inclusive, a gente está vivendo nesse momento uma situação de que uma única espécie está destruindo o planeta que vive tantas outras espécies, né? E a alimentação está diretamente relacionada com isso, né? Os estudos mostram de grandes universidades, não tem como fechar os olhos. Então, aquela história, se eu fico sabendo, eu não como, mas tem que saber, tem que comer, porque se a gente se preocupa com a saúde dos nossos filhos, se a gente se preocupa com a manutenção da raça humana no planeta, a gente tem que ter esse despertar, né? Não dá mais para fechar os olhos. Sim, e em todas as redes tem documentários, né? Você não quer saber um pouco mais? Assiste A Carne é Fraca. Tem vários documentários aí, não me lembro todos, mas a gente pode até colocar aqui nesse vídeo para vocês, na descrição do vídeo. Tem vários, What the Health, vários. What the Health, muitos que trazem essas informações e para que a gente possa tomar consciência. Mas eu quero que você fale um pouquinho agora, a pessoa que se tornou vegetariana, vegana, que está preocupada com a quantidade, se ela está fazendo uma alimentação adequada, a Cris, a partir de agora, estará disponível aqui para responder as suas perguntas. Talvez nós tenhamos algumas lives aí para vocês fazerem as perguntas diretas, mas vocês podem deixar na descrição do vídeo que ela vai responder as suas dúvidas, ou vocês acompanhem o Instagram dela que está aparecendo aí, tem o telefone dela também, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa nessa transição para uma alimentação com menos produtos de origem animal, ou para o vegetarianismo, ou para o vegetarianismo estrito, o veganismo, é bem importante ter um acompanhamento mesmo de um profissional que tenha capacitação para atender vegetariano e vegano, tá? Porque para a gente conseguir abrir os nossos horizontes, porque a gente fica muito limitado naquela alimentação
à base de produtos de origem animal, né? Se a gente vai, por exemplo, numa padaria, é difícil ter uma opção que não tenha nada de origem animal. Sempre vai ter uma manteiga, um leite, um ovo. Queijo. E aí o que falam pra gente? Que a gente não come, não come nada. Não, a gente come muito mais. A nossa alimentação pode ser muito mais variada, mas a gente tem que ter realmente esse abrir de horizontes, assim, pra gente poder fazer essas combinações certas, pra gente ter esses nutrientes que a gente consegue através da carne, né? Então, eu acho que o acompanhamento... É uma questão de combinações também, Exatamente. né? Porque hoje nós estamos muito fixados, às vezes acham que comida é feijão, arroz, carne, um tipo de carne, de proteína e batata frita e salada de tomate e alface. E cebola, porque muita gente acha que a comida é isso. Gente, o Brasil tem trocentas mil opções. Né? A nossa alimentação, nossa oferta é muito grande de frutas, vegetais, legumes, hortaliças, é uma coisa incrível. Então, se abrir para experimentar outros sabores, não é? Exatamente. Mas o que você diria para uma pessoa que não tem hoje condições, que talvez esteja nos ouvindo, mas que hoje não tenha condições de contratar uma nutricionista, o que ela poderia, assim, que a gente poderia deixar para ela que está fazendo essa mudança alimentar? Que dicas? Sim, assim, tem vários sites que a gente tem informação confiável, né? Por exemplo, o site... Você falou uma coisa muito importante. Site Desculpa te confiável. interromper, porque hoje tem um site fala isso, o Instagram de outra pessoa fala isso. Aliás, hoje está todo mundo, até quem não tem conhecimento nenhum, até para ter cliques, para vender algum produto, as pessoas estão dando dicas, remédio para tudo, então... dá ênfase a essa questão. Eu acho aí, que, assim, como mesmo você falou, tem que cuidar com as informações que a gente tem acesso. Mas, por exemplo, o site da Sociedade Vegetariana Brasileira é um site bastante confiável. Boa. Tem cartilha sobre nutrientes, tem, assim, muito material. Tem um material bastante amplo sobre impacto ambiental, sobre como é a real situação dos animais, a questão do sofrimento. E essa parte nutricional tem bastante coisa, então eu acho que já é um começo, né? Aí tem o famoso prato do vegetariano, que no site da Sociedade Vegetariana a gente consegue ver e entender melhor. Então, é legal... A Sociedade Vegetariana Brasileira é legal porque tem uma rede de profissionais da área da saúde que estão ali fazendo esse amparo de literatura, né? Então, não é um blog e alguém que inventou e que tira sei lá da onde. Não, tem toda uma parte científica por trás. Então, eu acho que seria uma boa dica. Mas voltando, eu lembrei de uma questão que eu queria falar, nessa questão da importância da alimentação nessa transformação planetária, né? A gente, com essa história de pandemia, a gente começou a perceber muitos despertares, né? Muitas pessoas buscando autoconhecimento, ou para tratar a ansiedade, ou alguma coisa assim, mas enfim... Fortalecer a imunidade. Pessoas procurando autoconhecimento, e procura yoga, e procura não sei o quê. E aí, ou até mesmo professores de yoga, né? Pessoas que estão nessa rede do crescimento pessoal, do autoconhecimento, e que às vezes esquece que além do espiritual, né, além dessa busca do autoconhecimento, a gente tem que pensar também nessa questão da alimentação, né? Não é só você ficar lá meditando, hashtag gratidão, coisa e tal. É trazer para a sua vida diária. E quando a gente pensa nisso, de trazer para as atitudes diárias, essa questão do amor, essa questão da compaixão, a gente não tem como não olhar para a alimentação. Não tem como não olhar para a importância que a nossa escolha alimentar tem quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em amor também, em compaixão com todos os seres. Porque são seres vivos que estão ali se oferecendo para compor o nosso corpo. E será que você pensa, né, como foi aquele frango que está ali na sua mesa, né, aquela alface, que energia, às vezes aquilo custou o sacrifício de alguém, até a vida. Sim. Além da vida do animal, a vida de pessoas que são sacrificadas e que recebem uma miséria por aquilo, porque tem tanto intermediário que isso chega por um preço absurdo na nossa mesa, mas que a cadeia até chegar, né, de intermediação, passou por muito sofrimento. Então, será que eu posso conhecer? Por exemplo, você não namora uma pessoa, não vai morar com uma pessoa sem conhecer um pouco, né?
Sim. E o alimento que vai fazer parte do seu corpo, É. você conhece? Qual a trajetória que ele faz desde o momento que ele é plantado? Quem é aquela família? É uma grande empresa e tudo aquilo é produzido maquinalmente? Ou é uma família, uma agricultura familiar? Eles estão recebendo respaldo? A gente sabe que eles recebem muito menos respaldo do governo do que as grandes empresas que têm a pretensão de alimentar todo mundo, e a gente sabe que a verdade não é Sim, essa, não é? Pois é. Então, qual é a história que aquele alimento conta para nós, né? É, porque ele traz uma memória. Quando você come aquela cenoura que chega na sua mesa, ela tem uma história. Além da história milenar, que as cenouras já estão no planeta há muito tempo e que vai incorporar, trazer isso para o nosso corpo, a memória do alimento, tem a memória também emocional de todas as pessoas que passaram. Imagina, vocês já viram o filme, né? Que a mulher está cozinhando com raiva e todo mundo passa mal. Eu até esqueci o nome do filme agora, né? Então, se uma pessoa está triste produzindo aquilo, ela não se sente honrada nem compensada, aí você vai falar, Eunice, vocês já estão viajando, você é a Cris. Mas a gente está trazendo isso aqui para uma reflexão. Inclusive assim, não é viagem. Tem um biofísico alemão, eu não lembro exatamente o nome dele, o sobrenome é Popp, que ele trabalha com o conceito de biofótons. O que é esse conceito, né? Seria uma energia eletromagnética que está presente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas, né? E o que os estudos desse biofísico mostrou foi que quanto mais tempo a planta está longe do pé, foi tirado, menos ela tem essa energia vital. E inclusive essa energia vital, esse campo eletromagnético, o que esse estudioso mostrou é que ele exerce um papel diretamente no funcionamento bioquímico fisiológico do nosso corpo, tá? Ou seja, é a ciência ocidental mostrando que, sim, existe uma energia vital, né? Os alimentos da natureza têm, sim, vitalidade. E quando a gente pensa nisso, também acho que a gente acaba refletindo, a gente acaba na reflexão, mas e esses alimentos que vêm daquele animal que sofreu, que teve o filho tirado de perto? Aquele leite que você bebe, que era pro bezerro, né? Exatamente. Então, não tem como a gente não olhar para esse lado também, né? Bem, gente, esse assunto é maravilhoso, ficaríamos horas aqui, mas a Cris estará aqui no café sempre compartilhando conosco. Isso é só uma pinceladinha, não é? Tá aparecendo aí o Instagram dela, os contatos, acompanhem pelas redes sociais e façam perguntas para que ela possa jorrar esse conhecimento, esses saberes que ela traz como missão, porque não existe profissão, existe missão. Missão de compartilhar o conhecimento, principalmente aquelas pessoas que vivem aquilo que eles estão compartilhando. Então a missão é mais, né? Não somente aqueles que estudam, que pegam um texto e posta lá e vai falar sobre o assunto sem viver, não é? Então ela está aqui conosco, achei que eu estava procurando, espero que também seja, espero não, se você também estiver procurando, também você achou aqui. Então vamos beber direto da fonte. Obrigada, ok? Eunice. Vamos continuar. Até o nosso próximo bate-papo. Até. Até.